Libera o microfone antes. Começando agora mais um Retratos Podcast, dessa vez. Nosso primeiro episódio ao vivo, de fato. Então, se acontecer alguma coisa, não esquenta a cabeça, a gente vai ajustar. E se, em todo caso, não rolar de fato, não se preocupa, porque semana que vem tá no ar o episódio sem erro nenhum. Que nós também começando agora mais um Retratos Podcast, dessa vez. Você vai assistir, nosso primeiro episódio ao vivo, de fato. Mas nos perdoe. Então, se acontecer alguma coisa, não esquenta a cabeça, a gente vai ajustar. A gente vai fazer isso acontecer para você. Em todo caso, e hoje eu tô aqui não rolar de fato, muito especial. Não se preocupa, porque semana que vem tá no ar o episódio. E eu tenho um carinho muito grande por ele. Que nós também estamos gravando. Então, de uma forma ou outra, você vai assistir, vai ter acesso a esse conteúdo. Mas antes de tudo, nos perdoem se acontecer alguma coisa, porque é fase de ajuste realmente. Chama mais gente, mas a gente vai fazer isso acontecer para você. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Esse cara virou amigo meu. Então aproveita esse, e eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu tô muito feliz que ele aceitou esse convite para estar aqui realmente com a gente. Mas antes de tudo, não esquece, já se inscreve no canal. Compartilha esse episódio, chama mais gente para assistir. A gente vai falar muito hoje sobre psicologia, pessoas, startups e inovações. Então aproveita esse conteúdo para abrir a mente, expandir realmente, como eu disse. Porque a Einstein já dizia que uma mente que se expande jamais volta ao seu estado original. E hoje está aqui realmente bastante esse episódio. Muito obrigado. Segue a gente, se inscreve, curte, compartilha, segue a gente no Instagram. Fala, Rodolfo. Muito ajuda obrigado a gente a crescer pelo lá convite, também. Obrigado pela e hoje de eu tô aqui com o meu convidado, Raul obrigado Santos. Aí pra toda a equipe aí, esse cara, ele é um amigo, como eu disse. Eu conheci ele como cliente dele. Muito contente aqui. E hoje está aqui realmente como amigo. Os nossos muito obrigado, meu nos amigo. unirem mais uma vez aqui. Valeu, muito obrigado. Fala, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você no podcast. Obrigado aí para toda a equipe aí, no apoio no backstage. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falaremos mais um pouquinho em breve. E muito contente aqui também para ele. Mas os nossos caminhos nos unirem mais uma vez. Ele fala aqui. Ele fala, cara, muito obrigado. Ó, e tem mais um detalhe legal hoje, porque tem um participante oculto também, né, galera? Dá um oi aí, Sullivan, pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Raul Santos, aí, psicólogo. Sullivan meio tímido ali, primeira vez com o microfone também para ele. Mas faz sentido, porque muitos assuntos ele fala que ele fala, cara, tinha tal dúvida, então agora já tá fácil de resolver. Diversas startups e também Raul, corporações. se apresenta pra galera, por favor. Quem é você, cara? Vivendo aí de... Pessoal, sou Raul Santos, psicólogo, consultor de inovação. Que a gente faz efetivamente. Sou um entusiasta aí no ramo do empreendedorismo. Venho aí ao longo dos últimos anos contribuindo com diversas startups e também corporações a entender esse universo psicologia também, que a gente está vivendo aí de startups, inovação, startup. O que a gente pra mim, faz efetivamente com essas palavras. Né? Então, ao longo do tempo, eu vim contribuindo aí de tanto minha esposa com as empresas e também com as startups. Eu fui entender aquilo que eu já tinha feito. Você é formado em psicologia também, Raul? Já tinha trabalhado no ramo da psicologia, tinha trabalhado já no ramo da De onde surgiu essa vontade, cara? Tinha trabalhado... Psicologia, para mim, ela não veio como um sonho. Ela veio como uma ferramenta. Quando eu entendi de tanto minha esposa brigar comigo, eu precisava fazer uma faculdade. E eu fui entender aquilo que eu já tinha feito, aquilo que eu já tinha trabalhado. A psicologia já tinha trabalhado no ramo da confecção, tinha trabalhado já no ramo da alimentação, tinha trabalhado com vendas e entendi que no fundo eu gostava de pessoas. Quando eu entendi que eu gostava de pessoas, eu precisava de uma ferramenta. E eu entendi que no final de tudo aquilo que eu precisava, a psicologia ela atendia exatamente para me direcionar e para eu conseguir conquistar aquilo que eu vinha buscando. E até mesmo para ajudar jovens. Foi aí que surgiu a psicologia. Ela não veio como um sonho, ela se tornou um sonho ao longo do processo e que hoje se concretizou. Você me disse aqui, cara, hoje a psicologia ela pode proporcionar que uma das coisas que você trabalha também é na parte de desenvolvimento de carreira e até mesmo para ajudar jovens a encontrarem essa questão de carreira e tudo mais.
né? Cara, criar um vínculo como que funciona pessoa, isso com um jovem? O cara que tá ali com seus 18, 20 anos e tá totalmente perdido. É bacana, cara, hoje a psicologia ela pode proporcionar essa ação para um jovem de uma forma bem sistêmica, de uma forma bem organizada. Jamais a gente consegue, eu consigo trazer esse jovem, trazer um catálogo, uma lista, criar uma atividade para ele e mostrar para ele que as profissões que ele conhece é bacana, mas dele não instigar ele a conhecer novas profissões. Que ele vive, então, não só o meio que ele vive, mas também outras profissões jamais imensuráveis. Então, a gente consegue falar sobre profissões, trazer um catálogo, uma lista, uma atividade para ele, conseguir pesquisar e se sentir confortável em conhecer cada vez mais, vai direcionar ele para um sentido de vida. Para onde ele quer ir, quem que ele quer ser, e de uma forma um pouco mais assertiva do que ele ir num aconselhamento dos pais ou numa decisão que a própria família às vezes impõe para aquele jovem para ingressar numa universidade. E não somente no dinheiro, né? De pensar, cara, tem que pegar uma profissão que só para ganhar dinheiro e tudo mais, e que muitas vezes o cara vai ficar infeliz, né? Sim, o dinheiro ele tem que ser a consequência de todo o esforço do caminho. Pode ser que em algum momento ele não seja, e aí você tem que tomar a decisão de mudar de rota, e tá tudo bem, mas o dinheiro ele tem que ser a linha final. Acho que para você chegar no dinheiro você precisa se construir de uma forma sadia, de uma forma feliz, contente. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, né? Tem algumas histórias aí para poder contar, mas a gente precisa ter a consciência e precisa instigar esses jovens a ter a consciência de que ele pode mudar de rota a qualquer fase da vida dele. Caramba, exato. E assim, não vai longe, porque eu cresci falando que eu queria ser analista de sistemas e trabalhar numa sala cheia de computadores e tal. E cara, quando eu conquistei isso, eu vi que não era o que eu queria. Eu vi que não fazia sentido pra mim isso, porque eu não tinha pessoas. Eu tinha máquinas, era super legal, tal, esse status de analista de sistemas, tal, na época, que a informática é a profissão do futuro, e até hoje a gente ouve isso realmente. Mas na hora que eu conquistei isso, eu falei, cara, não funciona pra mim. Porque assim, com o tempo eu vim percebendo, e hoje pra mim isso é extremamente claro, que o que me faz feliz é esse contato com pessoas. E lá eu não tinha. Lá eu tava fechado, trancado numa sala com ar-condicionado. Talvez se eu tivesse tido um auxílio desse, eu não precisaria ter toda essa jornada nessa questão e já poderia ter vindo direto para algo nesse sentido que eu faço hoje, que é lidar com pessoas e tudo mais. Talvez não seria fotografia também, mas estaria também feliz, acredito, por ter essa relação com pessoas. Então eu acho que isso faz muito sentido e, cara, isso é muito louco, porque o nível de assertividade, ele é muito alto pelo que você estava me falando. Vou trazer também um contexto dos jovens há mais tempo, né? Quantas pessoas a gente tem na indústria hoje trabalhando infeliz? Né? As pessoas, eu também tenho muito medo do amanhã. Como vai ser esse amanhã? Só que tudo existe o primeiro passo. O primeiro passo, às vezes, para quem já é jovem há mais tempo, pode ser o primeiro passo para uma felicidade que ele jamais poderia conhecer. Lógico, tem que se planejar, tem que se estruturar, tem que se organizar. Mas quantas pessoas a gente vê hoje que está infeliz dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, porque lá atrás seguiu o que outras pessoas impuseram para ele como se fosse certo. Então a gente tem essa obrigação de olhar para os jovens no dia de hoje, tentar direcionar eles de uma maneira mais assertiva. Não digo que vai acertar todos, claro. E com isso, ao longo do caminho, eles podem mudar a rota, mas eu sempre ensino e contribuo para que eles comecem e terminem. Legal. Nunca parem no meio do caminho. Porque a oportunidade ela vai existir, seja em qualquer momento. Então, muda a rota. Terminou aquele ciclo, fez uma faculdade, começou a trabalhar, entendeu que aquilo não é o que ele quer para a vida dele, nada impede ele de fazer uma outra. Concordo. E os jovens há mais tempo, eles não têm essa visão ainda nesse sentido. E quem tem essa visão tem mais medo do que a coragem. Exato. E isso bloqueia muitas pessoas no sentido assim, cara, eu tô a minha vida inteira e eu nunca fui feliz profissionalmente.
Então a gente também olha, né? Também olha para essas pessoas para poder contribuir, para poder trazer um novo direcionamento, quem sabe, de vida, com um planejamento estratégico, com uma ação organizada. A impulsividade ela pode vir no meio do caminho, mas quando você tem um plano, você se olha para esse plano, você se volta para esse plano e consegue continuar. É aquela falsa sensação de estabilidade, né? De segurança, que não, eu estou aqui na minha profissão já faz 10, 15 anos, e aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho liberdade. Não, aqui eu aposento aqui. Será? Ou será que você só é mais um número dentro dessa empresa? Cara, o cenário ele pode mudar por diversas vezes. Quantas vezes a gente conversa em um café com pessoas que trabalhavam em grandes empresas que vem um corte de fora porque lá fora não está indo legal, tem que fazer um corte aqui dentro do Brasil e essa galera é dispensada, é demitida, né, de um dia para o outro, com uma carreira sólida, com nenhum ponto negativo dentro daquela jornada de trabalho, às vezes 10, 15 anos, e é obrigado a simplesmente se desligar. Então, isso acontece muito, seja numa grande empresa, seja numa pequena empresa. A gente teve aí recentemente o cenário da pandemia, que muitas pequenas e médias empresas estão se recuperando ainda sobre isso, e a gente olha para isso de uma forma, né? Eu falo a gente porque o psicólogo em si como um todo, ele olha para a sociedade para poder contribuir e poder ajudar as pessoas a chegar num lugar diferente com uma, vamos dizer assim, com uma calma e uma tranquilidade mais organizada. Entendi. Nossa TVzinha aqui. Joga lá para nós, Sulivão. E nesse sentido, qual que é o cenário ideal para um jovem ele conseguir realmente fazer isso? Quando ele pode buscar esse tipo de ajuda? Qual é o momento que realmente que faz sentido? Ou não tem um momento para isso? Eu acredito que precisa ter ali a partir dos 16, 17 anos, quando ele já está olhando para um vestibular, para o que ele vai fazer. Ele já tem uma maturidade um pouco maior ali, dependendo do ano de escolaridade que ele está cursando. Então, o ideal é antes de entrar para uma faculdade, antes de fazer o vestibular, pensando em uma faculdade. Acho que esse é o momento chave na vida do adolescente. Quais são os tipos de profissionais que conseguem fazer essa análise? Hoje, um profissional da psicologia, ele consegue ajudar a fazer o direcionamento para um futuro de trabalho de um adolescente. Então um psicólogo mesmo, ele vai conseguir ajudar nesse norte realmente. Sim, com certeza. Ele vai ter ferramentas, uma metodologia validada e vai conseguir direcionar esse jovem, esse adolescente a decidir por opções mais viáveis de acordo com aquele perfil de pessoa. Muito legal. Cara, mudando um pouquinho de assunto, você me contou também que a sua jornada de empreendedorismo começou com 16 anos. É isso aí. Como assim, cara? Eu tive a oportunidade de trabalhar... Começou um pouquinho antes, né? Eu trabalhei na confecção de casa. Antes ainda? Com 7 anos eu já estava vendendo sorvete na rua, de 7 para 8 anos. Então ali já começou o empreendedorismo. Minha mãe tinha uma confecção, eu por volta ali de 9 anos de idade, eu já tinha um lugar certo para vender sorvete. Então não tinha que trabalhar muito porque tinha um lugar bom que eu já ia ir e já ia ter uma venda garantida. Então, por volta dessa idade, eu já comecei o empreendedorismo ali. Tive a oportunidade de trabalhar com a minha mãe durante muito tempo na confecção, então trabalhei ali desde os 10 anos de idade, sempre tendo um retorno financeiro mesmo, isso veio desde o berço, né, de olhar e falar assim, você tem que conquistar aquilo que é seu, você tem que buscar aquilo que o mundo está te oferecendo. Tem uma oportunidade aqui dentro e nada te impede de seguir com isso. Então você virou um costureiro também. Eu virei um costureiro também. Dentro da conversa de bastidores aí, você também foi um costureiro aí durante um tempo. Não, eu contei pra ele, gente. Quem não sabe ainda também, minha mãe, desde quando eu me entendo por gente, ela também é costureira. E época de pandemia, tudo, ela parou a área que ela costura há mais de 20 anos também, pra também fazer máscaras para ajudar as pessoas e para vender também. E os pedidos eram gigantescos e muitas vezes quem sentava na máquina para ajudar a fazer era eu realmente. Então, pode-se considerar que somos 2 costureiros na mesa aqui hoje. Com certeza. Cara, bacana. Que legal isso. Então isso já com seus 11 anos mais ou menos já estava costurando também para ajudar. 11 anos de idade eu já estava ali costurando. E o mais interessante que é assim, mesmo com as conquistas a serem feitas ali pela minha mãe, o dinheiro que eu tinha era meu.
Né? Eu lembro até hoje que o meu primeiro salário foi em torno aí de R$35, alguma coisa assim na época ali, com uns 10 anos, 11 anos de idade. Mas a gente tá falando de uma época que o salário mínimo era 270. Valia muito dinheiro. R$35 era muito dinheiro. Consegui, inclusive, na época, comprar um videogame parcelado. Que ela foi lá e falou, não, eu parcelo, mas o problema é seu de pagar. Você tem que assumir essa parcela aí. Então, primeiro, na época, né, eu e meu irmão trabalhando em conjunto, meu irmão também atuava na confecção ali também, em períodos alternados, a gente estudava em horário diferente, então cada um ocupava uma máquina em um horário. Então legal, a gente, cara, em conjunto, conseguiu comprar um videogame parcelado em 11 vezes aqui no Shopping Dom Pedro, em Campinas. Caramba! No cheque, hein? Nem existe mais, praticamente. Quais foram as ferramentas que você aprendeu nessa época, que hoje você fala, cara, isso aqui eu carrego, e foi muito legal para mim ter aprendido isso na época, e eu carrego até hoje? Acredito que a parte do empreendedorismo, administrar o seu próprio dinheiro, acho que isso foi fundamental desde essa época. A parte de responsabilidade com o próximo, né? A partir do momento que você assume um compromisso com um fornecedor, com um cliente, você precisa entregar a sua excelência. Senão você não vai ter uma recorrência. Então isso, com certeza, é o que eu trago desde então, né? Essa parte de sempre me colocar como excelência para aquilo que eu me sujeito a fazer. Então, eu acho que um dos grandes marcos assim é sempre olhar as coisas e buscar a excelência na forma de entregar. Cara, legal. E isso foi, então, dos seus 11, mais ou menos, até quantos anos nisso? Eu fiquei ali até os 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, uma parente nossa também tinha confecção, me chamou para trabalhar com ela. E aí eu fui trabalhar fora, né? Já tinha trabalhado um pouco dentro de casa, a oportunidade lá fora era um pouco melhor financeiramente. Então eu fui trabalhar fora para essa pessoa e tivemos a felicidade dessa pessoa receber um convite de montar uma confecção muito maior. Então eu ali com 15 anos de idade fui para essa confecção maior, que ela cresceu, virou uma confecção muito grande na cidade de Indaiatuba, e fiquei lá até os 16 anos mais ou menos. Então fiquei por volta de 2 anos nessa confecção, ela saiu de 2 funcionários, e quando ela foi embora de Indaiatuba, porque ela mudou de estado, ela foi para Minas, e aí a minha mãe não me deixou ir junto, né? A gente estava em torno já de 100 funcionários dentro dessa empresa. Caramba, em 2 anos? Em 2 anos. E aí lá eu era já com 15 anos, hoje pode-se dizer que era um gerente na parte de acabamentos. Caramba! Então saí dessa confecção por volta dos 15 para 16 anos. Por volta de 17 anos ali, fiquei um tempinho trabalhando com vendas, porque eu já estava nessa área, então arrumei um parceiro, a gente foi vender roupa. Era o que eu já trabalhava, era o que eu sabia fazer. Trabalhei durante 1 ano vendendo roupa por toda a nossa região americana, a região de Sorocaba, vendi roupa durante um tempo. E aí surgiu, logo em seguida, uma oportunidade de montar um acabamento. Então tinha uma empresa em São Paulo vendendo todos os seus maquinários. E ele fez uma oferta, ele era um cliente, um fornecedor da minha mãe, e surgiu o assunto, eu falei, cara, eu quero montar isso aí. Né? Não tenho dinheiro para pagar, mas eu quero montar. Então, com 17 anos, eu montei um acabamento para uniforme, e com mais ou menos 6 máquinas, e coloquei gente para trabalhar junto, atuava muito, trabalhava muito também, sempre trabalhei nas máquinas. E ali eu comecei o meu primeiro negócio sozinho, de fato, ali, eu, a vida e os boletos. Por volta de 17 anos ali eu já estava com essa empresa seguindo bem. Pensando agora, colocando a psicologia na mesa junto com tudo isso, o que você acredita que faz sentido ou não, o que é importante ou não, pontos que você fala, cara, hoje deveria ser diferente, sobre a psicologia e esse trabalho nessa faixa etária que você teve? Como que você enxerga isso hoje? Você fala, cara, isso faz bem, devia ser diferente, ou não, realmente fui privado desse momento de vida de infância, por exemplo? Eu não me vejo que eu fui privado no momento de vida de infância. Acho que por minha mãe ser autônoma, então eu tinha aquilo como algo bom também. Ok. Né? E, inclusive, tinha os contraturnos ali. Às vezes, quando eu não ia para a escola, muitas vezes eu fazia um acordo com a minha mãe. Eu falava, vou soltar pipa e depois eu vou vir aqui trabalhar durante um período a mais e tal. Quando eu fui para fora, de fato, fui trabalhar fora,
o dinheiro ele me chamava mais atenção no sentido de poder fazer coisas que as pessoas que não estavam trabalhando não conseguiriam. Então, eu ia para a escola, eu conseguia comprar um lanche no período, coisas que os amigos não conseguiam, porque eles não trabalhavam, eles não tinham poder aquisitivo. Mesmo que fosse pouquinho, mas não tinha, né? Era uma época bem complicada, vamos dizer assim. Então, eu acredito que dentro da sua pergunta, aquilo que faltou um pouco mais foi um equilíbrio emocional para tomada de decisões mais assertivas. Então, a falta de experiência, e eu acredito que está tudo bem, é normal, né? A falta de experiência levou a fazer algumas tomadas de decisões na época que levaram para outros caminhos que eu não imaginava que iria. E que, coincidente não, foi caminhos bons. Mas tendo um profissional de apoio que pudesse me escutar de uma forma diferente da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, de um parente, poderia ter feito muita diferença de ter mais calma, mais tranquilidade para ser mais assertivo. Mas a pergunta que eu te fiz é pensando até mesmo na construção, na evolução do indivíduo. Então, você fala, cara, faz sentido um jovem ter essa responsabilidade de trabalhar, molda ele de uma forma diferente ou não? Essa fase você acredita que realmente seja, cara, vai curtir, vai brincar, e depois lá na frente realmente é isso, ver o que faz. Porque assim, eu também trabalhei desde a mesma faixa etária. Para mim foi ótimo também, porque minha realidade também não era de um poder aquisitivo legal. Também, se eu não fosse atrás do que eu gostaria, não ia ter. Porque assim, dos meus 11 até meus 15 anos, o meu presente de Natal, todo ano e aniversário, era roupa para passar o ano. Simples assim. Então, se eu quisesse algo a mais, eu ia trabalhar, porque basicamente nosso final de ano já era contado nisso, ó. É o tênis novo e a roupa nova para você passar o resto do ano aí, e ano que vem, por enquanto, a mesma coisa. As coisas foram melhorando depois para meus pais de novo, e aí, beleza, foi estabilizando. Mas foi um período que foi onde começou a despertar isso em mim. Que eu falei, cara, então quer dizer que se eu quiser ter dinheiro meu para gastar, para comprar minhas coisas, é só eu trabalhar? Porque assim, na minha cabeça é só eu trabalhar? Comecei, primeiro de tudo, foi lavando o carro pro meu irmão. Então, cada lavagem ele me dava R$10 na época. E aí eu comecei a despertar nisso. Então, cara, calma aí. Então quer dizer que se eu fizer as coisas, eu ganho dinheiro, esse dinheiro é meu e eu posso fazer o que eu quiser? Tipo, como assim, né? Exato. E aí isso pra mim foi muito legal, mas eu vejo que muitas pessoas têm esse olhar diferente hoje. E é essa pergunta. Hoje, na visão que você tem, profissional também, é legal, não é legal? Como que você vê isso? Eu acredito assim, a partir dos 16 anos, a gente já precisa estimular aquele adolescente a buscar algo, a entender se faz sentido o empreendedorismo para ele, né? Entender como ele pode seguir. Hoje tem diversos planos de jovens aprendizes que é a partir dos 16 anos. Então, seguindo nessa linha, eu sempre instigo os clientes a seguir buscando. E assim, às vezes pode ser que seja um intraempreendedorismo, seja um empreendedorismo familiar. Pô, com 16 anos você pode fazer brigadeiro, você pode levar para a escola, você pode levar para o cursinho que você está fazendo, você pode começar a fazer bala de coco, você tem N possibilidades, né? Que são possibilidades mais seguras em termos até de se colocar em risco, né? Hoje, dentro da nossa sociedade, e que te traz também a possibilidade de viver um pouco isso, de experienciar um pouco isso. Hoje a gente tem uma questão muito séria, muito polêmica nesse quesito de trabalho. O que é o que a pessoa quer, o que é imposto. A gente tem que tomar muito cuidado nessa linha, uma linha muito fininha, né? Porque uma pessoa, um jovem, ele querer trabalhar, ele querer empreender, é uma coisa. Ele ser imposto ou obrigado, aí a gente começa a ir para um lado que não é tão legal, que não faz sentido na sociedade. É verdade isso, porque realmente eu tô falando e pra mim fui eu que quis realmente. Mas se a coisa se inverte ali, fica pesado realmente. Pensando nesse sentido, concordo, cara. Então, assim, eu tive a oportunidade de querer, né? Não foi imposto, eu queria o meu dinheiro, eu queria trabalhar e eu queria fazer as coisas acontecer. Naquele período se pôde fazer isso.
E foi muito bom, que me trouxe até o momento do dia de hoje, né? As nossas conexões infinitas aí chegaram no dia de hoje aqui, dentro do podcast. Mas o que eu sempre estimulo ali, os clientes, os pacientes, é assim, busque conhecer o máximo de coisas possíveis no sentido que a vida pode te mostrar. Né? Busque uma oportunidade de um trabalho. Você chegou ali com 16 anos, busque a oportunidade de um trabalho, busque a oportunidade de um freelance, entenda, comece a se conhecer. Né? Acho que todos nós temos uma busca infinita de autoconhecimento para saber qual que é o nosso limite, aonde vai. E sempre que a gente entender que está no nosso limite, ainda falta um pouquinho, pode ter certeza. É bem isso. E aí, depois dessa empresa, você foi até quando com ela? Essa empresa foi até o ano ali de 2012, mais ou menos. Foi até o ano de 2012. Após essa empresa, minha filha estava prestes a nascer, casei, né? Tive um casamento, a gente ficou ali durante um tempo, né? A gente fez um casamento bacana, né? Sou casado com a Juliana. Um beijo, deve estar assistindo, é pra lá, né? Deve estar assistindo. E aí a gente resolveu montar um restaurante. Caramba! Então minha esposa saiu da empresa que ela trabalhava ali e a gente falou, pô, agora vamos montar uma coisa diferente. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Saiu da confecção ali, foi para montar um restaurante. Quando a gente montou o restaurante, eu estava estudando para aviação. Hoje, atualmente, também sou formado em mecânico de aeronaves e nesse período era um sonho. Esse era um sonho ali na época. Essa parte eu não sabia. E eu estava estudando para mecânico de aeronaves. E ela saiu do trabalho, a gente falou, pô, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa montar alguma coisa, a gente montou um restaurante. Foi uma fase muito difícil, porque a gente montou sem conhecimento, sem ter pessoas que tinham conhecimento ao nosso lado. Isso gerou alguns problemas financeiros. A gente tinha uma expectativa de que ia dar muito bom, e por fim acabou dando muito ruim, né? Essa questão de montar o restaurante. A gente queimou um apartamento que estava comprado ali, que era para morar, e aí a gente investiu para sobreviver e foi durante um tempo assim, sobrevivendo e colocando dinheiro nesse restaurante para poder dar certo. Quando fez mais ou menos 9 meses, a gente entendeu que não dava certo e a gente, antes de fazer compra com o primeiro boleto, a gente decidiu fechar as portas. Então foi numa quinta-feira, eu e minha esposa estavam sentados lá, a gente chegou e falou assim, o que a gente faz hoje? A gente fecha. A gente não compra parcelado. Cara, que nesse caminho a gente já tinha perdido muito dinheiro, porque sim, a gente colocou muita grana para poder fazer isso. E além de perder muito dinheiro investido, a gente adquiriu algumas dívidas na época. Mas então, ela teve o peito também de chegar e falar assim, não, vamos fechar também. Ela foi parceira, e ela sempre é parceira em tudo que eu faço, não tem nem como questionar, né? Sempre topa minhas ideias aí, por mais que às vezes ela fique algumas noites sem dormir, mas no final as coisas vão se encaixando de uma maneira legal. Caramba, bicho. Eu estava terminando a aviação, a gente estava sem trabalho fixo, porque estavam os dois empenhados no restaurante, a gente começou a buscar recolocação no mercado de trabalho, muito difícil naquele período. Então eu fui abrir uma empresa, outra empresa, que chamava R-Quality Soluções. Eu peguei toda a experiência que eu adquiri dentro da parte do estudo da aviação e fui para a parte de climatização e sistema de segurança, eletrônica. Então eu peguei tudo aquilo que eu aprendi na aviação e apliquei para uma outra coisa. A aviação não ia dar certo, né? Tem um tempo ali, durante 2, 3 anos, com um valor muito baixo. Então, eu falei, beleza, a gente precisa fazer dinheiro e é por esse caminho aqui que a gente vai. Então, eu montei essa empresa ela foi bem. Ela conseguimos nos sobreviver, conseguiu manter a gente durante um bom tempo, essa empresa. Conseguimos fazer as coisas acontecer, até que surgiu a oportunidade de mudar essa empresa. Então, eu estava já no ramo de elétrica residencial, industrial, estava vendendo até produtos já. Montei uma empresa que chamava Casa do Poste Padrão. Montei essa empresa do zero. Foi outra loucura, porque a gente estava saindo de um buraco. Aí eu cheguei e falei assim, vamos vender o carro aí, vou pegar um dinheiro emprestado que eu vou comprar um caminhão. E aí a gente vendeu os carros, financiamos outro carro na época. E comprei o caminhão, tirei carta de caminhão, aprendi a controlar o Munkin, que era o caminhão que instalava o poste ali. Para quem não conhece, o poste padrão é aquele poste que está na sua residência, que vai o medidor de luz, né, o medidor de energia. Então, essa empresa ela instalava esse poste. E essa empresa ela começou a dar muito certo.
Então, em 9 meses, eu saí de 0 vendas e cheguei ali bater 400 vendas mês de produto. Você viu que o seu número é o 9 meses, né? Eu tenho um ciclo, viu? Eu tenho um ciclo aí, é o ciclo dos 9 meses e o mês de agosto ali, viu? Eles são ciclos que se repetem de vez em quando aí. Caramba! E essa empresa, ela deu muito certo, só que um dia eu cheguei em casa, uma pessoa que me fez, eu instalei um produto para essa pessoa e essa pessoa me fez um convite para ir num tal de Startup Weekend. Nossa! Eu falei assim, cara, eu acho que eu fui com a sua cara, Danilo, um abraço, a gente tem contato até hoje, a gente é muito parceiro e a gente segue aí com algumas ideias para o futuro. E ele falou, cara, tem um evento aqui e eu gostaria que você fosse. Ele foi, me deu o convite à toa. Né? Chegou, ele queria que eu fosse, para ele podia fazer sentido para mim. E eu fui nesse tal de Startup Weekend. Startup Weekend é o seguinte, é você montar uma empresa e validar, sair de lá com venda em 54 horas. Oi? Exatamente. A gente começa na sexta-feira, a gente passa a sexta-noite com a ideia, sábado trabalhando nela, domingo buscando e termina domingo com essa ideia validada e vendendo. É um programa de aceleração, é um hackathon feito pela Techstars e foi o meu primeiro contato com a inovação, foi lá atrás, nesse período aí, com a inovação de fato, né? Com a palavra inovação. Porque depois eu entendi ao longo do tempo que tudo que eu fiz foi inovar. Sim. Né? Foi seguindo com a inovação. Tive esse impacto na minha vida, aquilo foi muito impactante. Tive como parceria lá dentro Leila Navarro, é uma das maiores palestrantes do Brasil hoje. Né? Não tinha nem ideia quem que ela era, então a gente montou um aplicativo que chamava Pega, que era um sistema, um aplicativo que conectava cuidadores de idoso com pessoas que precisavam ser cuidadas. Caramba! Então a gente entendeu que tinha o fit, a gente validou e conseguiu até monetizar no próprio domingo essa ideia e dali trouxe uma visão muito diferente do que era empreendedorismo. É ali que eu fui ter contato com metodologias ágeis, com o que é o empreendedorismo, com o que é a ajuda de terceiro. E aí eu entendi que isso fazia muita diferença na minha vida. Caramba. E a partir daí eu comecei a buscar mentores. Né? Eu comecei a buscar pessoas que já tinha trilhado caminhos e que poderia me contribuir com conselho ou com direcionamento, que eu sei que cabe a mim escolher qual é a melhor coisa para a minha vida, mas aquilo contribuiu demais ao longo do tempo. O Danilo, até hoje, é uma dessas pessoas que eu estou próximo e que me ajuda muito nesse sentido de aconselhamento, profissional e pessoal também. Cheguei em casa um dia revoltado, quase depressivo, falei assim, tô me sentindo uma pessoa das cavernas fazendo o que eu tô fazendo. A minha esposa olhou pra mim, acho que ela nunca me viu daquele jeito, ela falou assim, tá, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou parar com tudo. Ai, meu Deus do céu. Vou fechar tudo, não quero mais saber, eu não quero mais caminhão, não quero mais vender poste, eu não quero mais fazer nada. Né? Eu não queria mais nada daquilo. E aí entra os amigos, né? A galera do ecossistema que foi criado. Sim. Uma pessoa chamada Leonardo Pinheiro, é um grande mentor também ali, que me ajudou durante muito tempo e me colocou também em outros trabalhos. Ele chegou e falou assim, cara, você é bom no que você faz, você não precisa fechar, eu duvido você vender. Nossa! E aí foi na onde eu voltei... Porque você ia só fechar? Eu só ia fechar, eu ia praticamente perder tudo. Uma empresa que tinha uma rentabilidade, ela tinha um ativo, ela tinha um caminhão, ela tinha containers, ela tinha retorno mensal de coisas alugadas. Ou seja, estava rodando. Estava rodando, ela estava funcionando e estava dando dinheiro. E não era pouco. Caramba. Dava para sobreviver, estava tendo uma vida legal, estava tudo funcionando. E só que eu desanimei num ponto de falar assim, cara, eu não quero mais isso para minha vida. E dizem que uma empresa só tem 3 futuros, né? Ser vendida, ser dada ou ser fechada. Exatamente, ela ia ser fechada. E aí o Leonardo Pinheiro, que inclusive conheci dentro do Startup Weekend, ele falou, cara, eu desafio você a vender. Se você fala que você é bom no que você faz, vende. E aí eu fui para casa, peguei um papel craft, coloquei na parede. E fiquei 3 dias quase sem dormir ali, olhando para aquele papel craft, montando um plano de ação. Esse plano, no final das papel contas... Papel craft é aquele papel pardo, né? O papel pardo. Aquele colei rolo na parede da sala, assim, atrás da mesa, assim. Minha esposa olhou pra mim e falou assim, a hora que você terminar, a gente conversa.
E essa ação demorou 3 dias, eu pensando, imaginando o que eu poderia fazer, hipótese, quem poderia ser. Entendi que tinha três linhas para eu seguir. E das 3 linhas, uma queria, mas eu não queria que fosse para aquela pessoa. Né? Estava atrelado a eu continuar trabalhando para o que eu não queria. Eu descartei porque eu achei que não era justo, aquela pessoa ela não entendia do negócio, então também não ia oferecer, mas ele estava dentro de uma linha ali do que eu decidi oferecer para as pessoas. E tinha o terceiro, que foi o que eu fui e ele fez uma proposta. Só que aí lembra do restaurante, o restaurante me gerou algumas dívidas bancárias também para sobreviver, né? Junto com mais alguns acumulados ali de coisas que a gente fez. E eu tinha pedido, quando eu decidi vender, eu pedi a quitação dessa dívida sem ter o dinheiro. Então eu liguei pro banco, obrigado banco pelo período, né? E eu falei, cara, eu vou quitar a dívida, me faz sua melhor proposta aí, eu quero quitar essa dívida que tava. E coincidentemente ou não, o valor que eu vendi a empresa era o valor do boleto. Uau! Nossa! Então, eu saí de uma empresa que estava pagando as minhas contas, minha esposa buscando uma recolocação no trabalho, e que eu zerei a vida. E naquele momento, eu paguei todas as dívidas existentes, eu zerei a vida, zerei mesmo, assim, isso me arrepia até hoje. Eu falei assim, cara, como que você conseguiu fazer isso sendo que você estava bem? Era só eu não ter pago. E eu estaria bem, mas eu não estaria bem comigo. Eu estaria bem financeiramente, mas eu não estaria bem comigo. Eu não achei aquilo justo para mim, o meu estilo de vida, para quem eu sou. Então, zerei a vida, paguei todas as dívidas, zerei mesmo a vida. Eu falei assim, agora eu vou fazer diferente. Então, eu chamei minha esposa e falei o seguinte, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar aí. Falei assim, a gente tem 2 caminhos como família. E isso foi muito sério, foi uma conversa bem definitiva, assim. No sentido assim, eu vou fazer outra coisa e eu quero ser feliz naquilo que eu vou fazer. E você tem a mesma opção. É nesse momento que nós vamos decidir. Porque se você não optar por fazer aquilo que você gosta hoje, a gente vai criar um abismo tão grande que pode ser que o nosso relacionamento não suporte. Nossa. Porque o bichinho da inovação me picou de um jeito, eu falei assim, cara, você tem que mudar. Você precisa fazer coisa diferente. Você tem que parar de fazer o que você fez no passado. E ela entendeu. Foi uma conversa dura, né, posteriormente. Mas ela entendeu e ela também quis mudar. Ela era analista financeira, tinha uma trilha boa para poder seguir carreira em outras empresas, mesmo começando ali dentro de uma recolocação. E ela quis estudar pedagogia, porque um dos sonhos dela era ser professora. Caramba! Então, enquanto ela foi estudar pedagogia, eu fui estudar psicologia. Eu usei uma metodologia para mim de tudo que eu já tinha feito. Então, eu entendi, eu já trabalhei com roupa, trabalhei com empresa de elétrica, trabalhei com alimentação e fiz um funil lá na época. E dentro desse funil eu falei assim, o que não vai acabar de tudo isso daqui, né? E o que eu gosto? Eu me entendi que eu gostava de pessoas, mas eu não era tão bom assim com pessoas. Eu sempre trabalhei com vendas, mas beleza, não me considerava uma pessoa tão boa assim com outras pessoas. E aí surgiu lá na gotinha final desse funil aí a psicologia. Então, a psicologia ela não foi um sonho, ela se tornou um sonho para se concretizar. Mas a ação inicial foi estudada para que eu entendesse realmente o que eu queria. E era uma ferramenta para lidar com pessoas. Cara, fantástico. Fantástico. E hoje formado realmente já. Hoje formado em psicologia com pacientes, clientes em psicologia. Mas conta um detalhe simples pra gente, porque assim, a gente tem ouvido aqui e visto também quem tá assistindo a sua história. E cara, com essa experiência sua, já é surreal. Isso porque a gente nem entrou ainda na parte de startups, que você também tem uma experiência gigantesca. Mas qual é a sua idade, cara? Cara, eu sou um jovem há pouco tempo. Eu tenho 32 anos. Cara, porque você carrega uma bagagem pesada demais no sentido de densa, né? Uma bagagem densa. Muito legal. Muito legal. E quando você vai olhar isso, você fala, caramba, quanta coisa que eu, por exemplo, o Rodolfo, com 34 anos, não vivi nem metade dessas experiências. E te trouxeram ferramentas surreais. Porque, cara,
esse tipo de dívida que você falou e tudo mais, eu não cheguei nem perto disso. E você chegou nisso, e mais do que isso, você saiu disso de cabeça erguida, conseguiu sair com tudo certinho, tudo limpinho. Isso é muito louco, porque muita gente desiste por menos. Sim. Acredito que a base foi sempre acreditar naquilo que eu estou fazendo. Mas o que te manteve em pé nos dias que você olhava e falava, cara, esquece, não dá? Acredito que sempre foi a família, em primeiro lugar. Esposa, filha, mãe. Acho que aquilo ali sempre me fortalecia de olhar e falar assim, cara, tem um caminho aqui. Não importa a situação que a gente está, não importa o momento que a gente está, tem um caminho. Por mais que às vezes não foi tão fácil em alguns momentos, mas sempre teve um caminho. Nunca chegou, com todas essas loucuras, nunca chegou a faltar nada em casa. Chegou o dia de não ter dinheiro, mas no outro dia tinha esse dinheiro para algo. Então, assim, nunca chegou nesse momento. Eu acredito que a base e a persistência é o que me trouxe até aqui na mesa, né? Eu gosto muito de falar do momento atual porque a jornada que eu trilhei, de certa forma, me fez conhecer pessoas e me fez chegar no momento de agora. Então, eu valorizo muito essa jornada desde lá da infância, quando eu tinha 8, 9 anos de idade vendendo sorvete. Quanto vale para você essas conexões, essas pessoas? Cara, eu costumo falar que pessoas, elas não têm preço em dinheiro. A gente não consegue comprar uma pessoa, mas a gente consegue gerar uma conexão para a vida. O valor que essas conexões existem e que essas conexões me proporcionam hoje é um valor imensurável. É um valor que a gente não consegue colocar ele num papel. A forma de ser honesto, a forma de ter uma fidelidade, a forma de ser um cúmplice de uma pessoa, de ter uma parceria, de ter um amigo ou de ter uma pessoa que acredita no seu sonho, que está lá te valorizando, que está lá te incentivando, fala assim, cara, beleza, hoje você está ali no momento que não está legal, mas eu sei que quando você estiver no momento legal vai ser diferente. E essas pessoas acreditarem nisso, então eu acredito que o valor de tudo isso é ser justo. Vamos dizer assim. Eu acredito muito nisso também, porque assim, a maioria dos meus trabalhos, dos grandes trabalhos que eu faço, 90% deles foi por indicação de outras pessoas, de outros amigos, e nos últimos 2 anos, muitos deles foram através de indicações suas. Simplesmente por uma amizade que surgiu em um evento, por brincadeiras, na hora de tirar foto ali, na hora de fazer os conteúdos. E essa amizade se firmou e a gente tá aqui realmente hoje na mesa. Então, cara, eu queria te agradecer por isso de novo. Já te agradeci várias vezes. Sim. Porque para mim isso também é muito importante. Como te falei, não só por você, mas vários trabalhos que eu faço até com outras pessoas. Também já falei isso até aqui na mesa. Mas você é um desses caras que indiretamente me abriram muitas portas de muitos trabalhos muito legais, que hoje eu olho e falo, cara, se não fosse aquela pessoa muitas vezes lembrar de mim, talvez eu não teria conseguido chegar ali. Ah, Rodolfo, mas você não é bom para conquistar esse espaço? Cara, eu sou. Mas tem muita gente boa também. Eu não sou surreal, eu não sou o único, eu não sou estrelinha. Tem muita gente fantástica, muita gente boa também. A questão é que além de eu ser bom, teve alguém que já confiou em mim e falou, cara, esse aqui eu acredito, chama ele. E você foi um desses caras. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço pela parceria de sempre, né? Eu acredito que dentro das empresas que eu atuei, que eu atuo, é muito bacana levar alguém de confiança para fazer algum serviço, né? É lógico que a gente passa por uma curadoria, 3 orçamento, não é porque eu te conheço que você vai Exato. chegar lá e vai fazer um serviço numa empresa, né? Você está indo lá porque você tem a sua qualificação, você tem o seu valor, você tem o seu preço, né? Você consegue mostrar para a gente dentro de uma empresa o seu valor como profissional. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da gente conseguir trazer um orçamento para dentro de uma empresa e a empresa olhar e falar assim, cara, faz sentido. Porque eu sei que o que está vindo aqui vai ser entregue.
Então, isso para a gente, como contratante ali, durante os períodos, acho que é o ponto mais alto ali de uma contratação, é olhar e falar assim, cara, ele entrega o que ele está falando. Uau, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Agora, vamos entrar um pouquinho na parte de startups. Mas antes de tudo, para quem ainda não sabe o que é uma startup? Cara, uma startup hoje, vamos dizer assim, é um grupo de pessoas ou uma pessoa que tem uma ideia e que ela acredita muito nessa ideia e ela quer desenvolver, ela quer fazer aquela ideia virar um negócio. Então, ela usa uma metodologia que a gente chama de metodologias ágeis, né? São várias metodologias que pode se aplicar para que ela desenvolva essa empresa, para que ela desenvolva esse negócio num tempo curto, para que ela comece a entender o mercado, se faz sentido ela ir para frente ou se faz sentido ela pivotar, é mudar a direção e fazer diferente aquilo que ela estava fazendo. Então, uma startup hoje, num conceito bem simples, algumas pessoas doidas, modo de dizer, brincando, né? Algumas pessoas que têm um sonho e que acreditam muito nesse sonho e vai colocar em prática. Então, uma startup pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas ali fazendo uma empresa acontecer do zero. Então, basicamente, ela é uma empresa também. Ela é uma empresa. Mas, num formato tradicional, quanto tempo uma empresa tradicional demora para começar a gerar tração e uma startup começa com esse processo de tração? Uma empresa convencional, se ela seguir os métodos padrões, ela vai conseguir constituir, depois de CNPJ aberto, em torno de 3 a 4 meses, ela vai conseguir buscar ação ali ou conseguir mostrar um portfólio ali em torno de 6 meses. Uma startup, ela anda na contramão desse processo. Ela só faz. Então, ela segue fazendo. Não importa se ela não tem um CNPJ, não importa se ela não tem se ela não tem a melhor apresentação, não importa se ele sabe falar corretamente aquilo que ele quer se expressar. Ele vai construindo ao longo do caminho. Então, a startup, desde o momento que ela cria a ideia, ela já tem que ir validando esse processo e mudando as direções conforme as necessidades. Então, a diferença de uma startup para uma empresa, para uma metodologia de uma empresa convencional, ela é muito distante, né? As metodologias são as mesmas, vamos dizer assim. Só que a diferença é que na constituição de uma empresa a gente primeiro olha para a burocracia. E na constituição de uma startup a gente olha para a agilidade. E a gente vai resolvendo os problemas conforme eles vão aparecendo. Ou seja, execução imperfeita em meio ao caos. Exatamente. Tá acontecendo, vai ajustando e vai andando. Opa, peraí, levantou um red flag aqui, resolve. Né? Levantou um probleminha aqui, resolve. E isso é constante. Né? Um exemplo do Startup Weekend, a gente sai da ideia do papel e termina o domingo vendendo em 54 horas. E aí aquilo pode se escalar absurdamente. Como a gente tem cases aí no mercado, se eu não me engano, o Easy Tax foi um desses cases grandes. Se eu não estiver enganado, acho que o iFood também saiu de alguma coisa parecida assim. Então, quando a gente olha, né, nessa questão de startup, a gente consegue ter esse caminho aí. Hoje, na sua experiência e tudo mais, na sua atuação, quantas startups você já ajudou ali nesse processo todo? Você tem ideia disso? Cara, dentro desse processo de contribuição, eu acredito que dentro do portfólio dessa empresa atual, desde quando eu tô lá, 4 anos mais ou menos, não só eu sozinho, mas um conjunto de pessoas, cada um com as suas skills, eu acredito que já passou ali por volta de mais de 600 startups aí. Uau! Isso em 4 anos. Em 4 anos. Nossa! Cara, que loucura. Muitas delas não existem mais. Okay. Algumas delas tão bacana, né? Cresceram, estão hoje com 300, 400, 500 funcionários. Nossa. Né? E algumas delas estão ali, né, no meio caminho, não sabe se consegue tracionar, não sabe se para, né? Que você chega num momento ali que você começa a até mesmo entender melhor o mercado e possivelmente muda de direção e tudo mais. Que é assim que funciona em startup mesmo assim também. Funciona. Mas é que tá. Agora a pergunta. Esse conhecimento seu, hoje, você consegue aplicar ele e replicar para empresas tradicionais? Existe alguma vantagem de trazer esse tipo de conteúdo para uma empresa tradicional?
Cara, total. Hoje, como consultor de inovação, quando a gente vai falar de inovação, a gente vai olhar para uma empresa, para uma corporação, a gente tem os processos muito engessados. A gente trazendo a metodologia que as startups usam para crescer, para desenvolver, para errar, para acertar, para um núcleo, seja ele para os recursos humanos, um exemplo, a gente consegue destravar problemas que tá ali há muito tempo, problemas crônicos que ninguém conseguia resolver. Então, trazendo essa visão de como que as startups se desenvolvem para esse núcleo, né, o RH é só um exemplo, a gente consegue otimizar os processos que lá dentro às vezes está legal, mas está gerando prejuízo, mas ainda está legal, e a gente consegue resolver isso de uma forma mais assertiva e muito mais rápida. Ou seja, você vai pegar aquilo lá e vai colocar na panela de pressão e vai encurtar o tempo. Exatamente, a gente vai fazer com que as coisas funcionem de uma maneira mais ágil. Mais rápida. E isso já com metodologias validadas mesmo. Metodologias validadas? Não é nada tirando do chapéu e no achismo. São coisas que veio sendo estruturado ao longo do tempo e que a gente foi validando, né, ao longo dos processos e sempre aprimorando um processo atrás do outro. Caramba! Uma outra coisa bacana que acontece também é entender que um núcleo específico daquela empresa tem um problema e a gente fazer uma captação de startup fora para aquela startup vir resolver esse problema. Nossa, que legal. Então aí muda de figura, e a inovação aberta na prática mesmo. A gente pega uma startup, entende, né, o processo desse desafio, entende quais são as dores, mapeia, e a gente vai buscar startup no mercado. Buscando startup no mercado, a gente traz essa solução pronta para dentro dessa empresa. Nossa. E essa empresa ela pode fazer uma POC, ela pode fazer uma aquisição dessa tecnologia da startup. Existem N parcerias que pode ser feita, inclusive a aquisição total dessa startup e trazer para dentro desse corporativo. Cara, legal isso, hein? E funciona muito bem. Não, e resolve o problema. Sim, total. Varia muito do que a empresa está disposta a fazer. Se ela está num nível básico de entender o que é inovação, de entender, a gente vai com uma metodologia, aplica uma metodologia para essa empresa, para ela se desenvolver, para ela entender o que é uma metodologia ágil, para ela entender como ela vai se comportar, até mesmo para ela estar apta no passo 2 a receber uma startup. Porque aí existe um conflito normalmente de gerações, um conflito de agilidade. Você vai pegar uma startup que tem ali os processos totalmente acelerado, às vezes bem organizado, mas são rápidos, e vai implementar num corporativo que está ali há 10 anos. Burocracia para tudo. Burocratizado, que não consegue evoluir. Então, até isso, a gente tem que qualificar esse corpo, essa equipe que está aqui, sempre olhando para as pessoas, sempre sendo um olhar humanizado ali. Capacitar essas pessoas para que elas consigam também entender que o que está vindo é bom. O que está vindo não vai fazer, não vai predar aquilo que ela já está fazendo, mas sim vai unir, é uma fusão, é algo que é bom, que não é ruim, né? A gente está pegando algo que está ali já em pleno funcionamento e a gente vai colocar algo para acelerar um pouquinho esse funcionamento. Caramba, bicho. Cara, mas pelo que você está me falando, usar esse tipo de estratégia é só colocar dinheiro no bolso, basicamente. Porque se você acerta uma brincadeira dessa, você acelerou o processo. E acelerou o processo, entra naquela história, né? Tempo é dinheiro. Com certeza. E você consegue reduzir custo, às vezes, que você não estava nem sabendo que existia. Você, dentro de uma ação de entender os processos, de olhar para dentro, né? A primeira etapa ali é olhar para dentro, entender o que você está fazendo, como você está fazendo, qual é a metodologia que você está usando, você vai identificar um monte de problema. Em que áreas hoje uma empresa tradicional ela pode buscar ajuda nesse sentido de inovação? Cara, ela pode buscar desde uma linha de produção, então ela pode buscar ali o que já estão fazendo dentro daquilo que ela já faz e o que estão fazendo mais rápido. Isso já existe um pouco de tempo no mercado, só que hoje a gente tem bastante startup olhando para isso também. A gente pode olhar para a área de tecnologia, para a área de software, o que estão fazendo, o que está acontecendo dentro ali. E um grande gargalo hoje é o recursos humanos dentro das empresas. A gente tem, às vezes, processos e pessoas que burocratizam demais e pouco olhar humanizado, porque entra num processo e as pessoas acabam virando um número. E isso começa a gerar N problemas, inclusive os problemas de saúde mentais que a gente vem cuidando ao longo de tantos anos aí. Essa busca por agilidade,
não chega a ser um conflito com essa questão de saúde mental também? Ou não? Porque nesse tipo de metodologia, você consegue aplicar isso de forma tão direta que não chega a ser um conflito. Depois que você entende o processo, ela não gera um conflito. A agilidade não necessariamente vai te gerar uma ansiedade. Pelo contrário, ela vai te gerar um caminho de mais tranquilidade, porque você entende que tem um processo acontecendo. E você sabe exatamente o próximo passo. Exatamente. Você sabe o caminho. Tem um roadmap traçado, né? Tem um caminho, tem um organograma, uma jornada que vai te orientar quais são os próximos passos. E ali é o seguinte, dentro daquele caminho, se você está entendendo que o resultado que você espera não vai ser atingido, você muda de rota imediatamente. Você mitiga e já muda de rota. Você não vai terminar aquele processo inteiro para chegar lá no final e falar assim, não deu certo. Né? Esse é um dos grandes diferenciais quando a gente olha para a inovação corporativa, olhando ali para diversas áreas. Como você enxerga hoje no Brasil o cenário das startups? Cara, nos últimos 4 anos, pós-pandemia, aí, vamos falar assim, mudou bastante. A gente teve um cenário muito sadio há bastante tempo atrás e hoje a gente está num cenário um pouco mais crítico. A gente entende que para você conseguir recursos sendo uma startup, você precisa já estar mais organizado, você precisa estar mais consolidado no mercado. Até um tempo atrás, você conseguia ali tranquilamente, com um PPT, um PowerPoint, conseguir recurso financeiro. Só vendendo a ideia. Exatamente. Hoje isso já não acontece mais. Hoje, para chegar um investidor anjo, para você conseguir alguma ação de algum fundo, você precisa estar muito bem estruturado. Você não consegue mais ali com um pitch, né, que a gente chama, chegar em alguém e falar assim, cara, eu tenho uma ideia revolucionária aqui e eu quero 50 mil reais para começar. Então, essa fase, dentro do contexto de startup hoje no Brasil, ela se diluiu, ela se dissolveu bastante. Assim, acho que nos últimos 2 anos assim, eu não me recordo de alguma startup que tenha conseguido dinheiro com um PowerPoint, assim. Não tenho recordação. Cara, legal isso. Hoje, tem alguma ferramenta nesse sentido que você poderia dar de dica para um cara que ele precisa realmente acelerar um processo na empresa dele ou na vida dele? Cara, Lean Startup, eu acredito que hoje é um dos fundamentos assim para você conseguir buscar ações ágeis, né? Eu acredito que faz total sentido você ir nessa linha. E eu acredito que uma boa tranquilidade psicológica. Então, você tá bem consigo mesmo, aí falando do indivíduo, você tá bem consigo mesmo, é mais de 70% do caminho andado. Porque dificuldade vai ter em qualquer processo. Só que a partir do momento que você consegue estar bem consigo mesmo, que você tem um autoconhecimento um pouco mais aprofundado, que você sabe como você vai se comportar diante de determinada situação, isso vai fazer muita diferença numa trajetória de qualquer pessoa, seja ela empreendedora ou não. Nessa carreira sua de psicologia e nessa parte de startup, de treinamentos e tudo mais, como você acredita não, né? Mas como que é realmente esse impacto seu dentro das empresas, entendendo a parte psicológica para auxiliar esses gestores, esses donos de empresa, CEOs e tudo mais, que estão achando ali que não, eu tenho que desenvolver isso a todo custo e tudo mais, e muitas vezes estão patinando porque o psicológico está abalado. Você tendo isso na mão como uma ferramenta também, tem feito diferença? Como você acha que essa diferença tem acontecido? Tem total diferença de você estar bem consigo mesmo e fazer uma tomada de ação e você não está bem em fazer uma tomada de ação. Então isso já impacta no final do ciclo ali, com certeza. Impacta seja nas pessoas que estão trabalhando com você, seja no seu próprio eu, na hora que você tira o chapéu ali do empreendedor ou do colaborador e volta para sua casa. Então acredito que é fundamental ter vamos dizer assim, esse cuidado com você mesmo. Porque nesse ponto, o que é mais louco é que assim, ó, o que eu vejo, você consegue tanto ajudar, ser esse suporte para os donos de empresas,
o cara que tá ali passando por esse processo e muitas vezes ele tá sem dormir. Então você consegue ser esse suporte para ele, mas ao mesmo tempo você tem bagagem total e metodologias para ajudar a equipe dele também a passar por esses estágios, essas jornadas, ou então muitas vezes buscar isso. Você sabe caminhos para fazer isso acontecer e acelerar esse processo. Então, vendo isso de fora, é surreal. Porque muitas vezes você contrata um consultor, ele vem para ajudar na gestão de equipe e ponto. O cara que está ali, o CEO da empresa, o gestor da empresa, na cabeça dele, a princípio, é uma conta a mais para me virar para pagar. Porque até esse negócio engrenar, eu vou ficar sem dormir. Sim. Normalmente assim, né? Você vem mostrando para ele que essa conta, no final das contas, é economia. Sim. E não só economia, é saúde mental para todo mundo também. A partir do momento que você consegue organizar, que você consegue entender o caminho, você tira aquele peso, aquela ansiedade que existia, você diminui os seus pensamentos acelerados e você consegue dar uma freada com você mesmo. E você consegue olhar de fora, né? Aprende hoje, né? Quando você olha do lado de cima do tabuleiro, você consegue ver as peças num formato diferente para fazer um jogo diferente. Exatamente. Isso, eu costumo dizer muito isso. Porque, cara, quando você tá dentro, você não enxerga o cenário. Você está enxergando o dia a dia seu, você está enxergando as suas limitações. Quando você está dentro, você não consegue ver o todo. Mas na hora que você para, dá um passo para trás e olha o tabuleiro por cima, você fala, cara, existe esse caminho, existe esse caminho. Ou às vezes você não vai conseguir também enxergar isso de fato. E é nesse momento que você precisa ter amigos, que você precisa ter mentores, que você precisa ter alguém de confiança que te coloque, cara, calma aí, é por aqui, olha aqui, você não está enxergando esse caminho, você não está enxergando esse trajeto, essa opção de jornada. E, cara, isso para mim é uma ferramenta fantástica, porque traz a gente para entender quem nós somos. Exatamente. Traz o autoconhecimento que todos nós buscamos durante toda a nossa vida, né? A gente sempre quer se autoconhecer melhor numa tentativa de prever algo que a gente vai fazer, que no fundo o autoconhecimento ele não é para isso, né? O autoconhecimento é para trazer uma paz pra gente, uma paz, no sentido de falar assim, putz, eu sei que vai ter um problema aqui, mas eu vou conseguir resolver. Não importa qual que é o problema, não importa qual que é a dificuldade, mas eu sei que eu vou resolver. Não é porque eu sou bom, porque eu sou foda, não é nada disso. É porque você se entende e você entende muito bem que você consegue resolver qualquer problema que surgir ao longo do tempo. Às vezes com um pouquinho mais de dificuldade, às vezes com um pouquinho menos, mas você vai se sair sempre cada vez mais forte daquela situação e bem também. Até porque problema todo mundo tem. Isso aí é fato, todo mundo vai ter seus problemas. O que manda é justamente esse psicológico para conseguir atravessar e passar por tudo isso, né? Exatamente. Mas você me falou uma coisa que, cara, pra mim não faz sentido nenhum. Mas, te conhecendo, eu consigo entender um pouquinho e agora eu quero entender mais. Você preferiu fazer estágio no CAPS? Foi. Tinha algumas opções de fazer estágio e eu preferi fazer estágio no CAPS, na época de estágio na faculdade. Um dos estágios ali, eu passei 6 meses, se eu não me engano, um semestre estagiando no CAPS ali semanalmente. E eu sempre quis entender as demandas mais complicadas. Eu fui muito audacioso, isso me custou ali algumas noites de sono, um pouco a mais de terapia e muita supervisão. Então, supervisora Joyce, obrigado por tudo. E até hoje. Eu quis ir para ali, quis estar ali, entender como aquilo funcionava. Então, eu fui para o CAPS e comecei a entender o processo psicológico humano realmente ali. As dificuldades, as demandas, os problemas. A Central de Atenção Psicossocial, ela é um órgão público que todas as cidades deveriam ter, mas nem todas têm. A gente tem alguns níveis, a gente tem para álcool e droga, a gente tem ali para infanto-juvenil e tem o convencional, que a gente diz que é o que atende as demandas que não são ligadas a álcool e droga e nem os infantis. Então, eu quis fazer o meu estágio ali porque eu queria entender realmente o que é uma pessoa, o que é um ser humano.
né? A gente fala de ser humano, né? Mas o que é ser um humano? Né? E mais do que isso, o que é ser um humano com alguma dificuldade, com algum problema que a sociedade discrimina. Ou seja, naquela ponta da linha mesmo ali na vida real. Exatamente, foi essa vivência. Eu tive um caso ali muito extremo, um dos primeiros atendimentos que eu fiz em conjunto com monitoria. E após eu atender esse caso, eu estava previsto ali ficar em torno de 2 horas na parte da manhã. Foi um dos primeiros casos foi o primeiro caso que eu atendi. Esse caso ele me marcou tanto que eu não consegui mais ficar lá. E aí eu fui pro carro, eu fiquei ali quase 1h30 sentado, quieto, sozinho, mudo no carro, pensando da minha vida, né? O que eu estava fazendo ali, o porquê que eu estava ali e qual que era o meu objetivo. Logo no primeiro caso. No primeiro caso. Foi um caso muito impactante, foi um caso que me chocou muito. Ali não tinha nada a ver com as minhas demandas pessoais, que eu já vinha cuidando em terapia, foi totalmente novo, mas foi um caso muito complexo. E isso me trouxe uma sensação assim, cara, como que o ser humano pode chegar nesse ponto e não ter ninguém que conseguiu ver isso antes? Mas o que foi esse caso? Conta um pouquinho pra gente. Não precisa contar pessoas, nada, claro, mas só um pouquinho por cima disso. Foi um caso de uma pessoa que ela não queria mais viver, vamos dizer assim. Tá? Entendi. E essa pessoa ela me marcou muito, porque ela era uma pessoa que tinha filhos e que minha filha pequena em casa, e eu pensava, falei assim, cara, como que a pessoa ela chegou a tal ponto e ninguém mais conseguiu olhar para essa pessoa, né? Ela chegou ali, vamos dizer assim, numa última instância, ela veio de um pronto atendimento de pronto-socorro um dia anterior, e aí a gente foi feito um encaminhamento ali para o CAPS e eu estava ali no período do atendimento. Então eu olhei aquilo e isso me marcou muito e me fez com que eu me dedicasse cada vez mais dentro daquilo que eu escolhi como profissão, como futuro, para olhar e falar assim, cara, a gente precisa identificar isso antes. A gente precisa ter um olhar para as pessoas antes, depois pode ser que seja muito complexo, muito tarde. Então, como que a gente vai fazer isso de uma forma assertiva? E aí eu fui entender que é estudando, e muito. Né? Então, eu passei a faculdade inteira com um aluno de excelência, as notas estão aí públicas, para poder, quem quiser ver posteriormente, me chama aí que eu mando o boletim. Não, mas isso aqui eu vou ter que contar, porque, cara, isso é motivo de orgulho, não é nem ostentação, isso é motivo de orgulho. Finalizar a faculdade com média 9.7, é isso? É isso mesmo. É loucura. Foram 5 anos de muita dedicação e no sentido assim, eu preciso ter uma excelência naquilo que eu escolhi para poder conseguir contribuir com a sociedade o máximo que eu puder. E eu acredito que, igual a mim, tem mais pessoas nesse sentido que olham dessa mesma forma, que olham a psicologia não só como uma profissão, mas sim como um meio de trazer uma sociedade mais sadia, para trazer um futuro dos jovens, das crianças, de uma forma mais bonita, mais tranquila, mais gostosa de se ver e de se viver nos dias de hoje e olhando para um futuro a longo prazo também. Existe algum outro caso que te marcou também, que você fala, cara, isso aqui também na época me marcou muito, para mim foi um impacto muito forte, ou que te trouxe uma outra vivência, uma outra realidade, para uma outra realidade, na verdade? Existe? Cara, a gente teve diversos casos que fez isso comigo, mas eu acredito que o que mais me marcou foram as matérias. Dentro do período de estudo, quando a gente começou a estudar psicopatologia, um exemplo, aquilo começou a marcar de um jeito que eu falei assim, cara, acho que eu tenho tudo isso aqui, velho. Foi 6 meses estudando várias psicopatologias e aí a gente começa a entrar naquela, vamos dizer assim, naquela ação de falar assim, cara, acho que eu tenho um pouquinho de cada coisa aqui, né? Então isso me marcou muito no sentido assim, não tem problema nenhum a gente não se sentir bem, desde que a gente busque um recurso. Nesse período eu tive supervisores, eu tive terapia pessoal e tudo isso fez muita diferença para que eu entendesse
Porque assim, tá, tudo bem, eu posso até ter alguma coisa daquilo que foi falado, só que como que isso tá? Né? Isso tá controlado? Isso causa uma ansiedade? Isso causa um problema para mim, primeiro como pessoa, ou causa um problema para terceiro? Né? Como que isso funciona na minha vida? E a terapia ela foi me mostrando ao longo do tempo, né? Estudando psicologia e fazendo terapia, foi me mostrando que, olha, tudo bem, né? A gente tem caminhos a seguir. Aquilo que não está legal, a gente busca o conhecimento, a gente busca a terapia para a gente poder ficar bem. E aquilo que está tudo certo, a gente só vai aprimorando, só vai colocando mais água para aquela planta crescer forte ao longo do tempo. Você me falou uma coisa hoje à tarde também que para mim eu nunca imaginei. Você falou que muitas vezes muitos alunos saem em choque das aulas. Sim. Durante algumas aulas ali, durante períodos, a gente fala sobre todos os tipos de caso. Né? E isso gera muita ansiedade, principalmente quando o aluno que está lá, ele está lá porque ele acredita que ele vai resolver um problema pessoal estudando psicologia. Ou seja, gera conexão. Quando gera essa conexão, vai gerar uma ansiedade, vai gerar algum tipo de problema para aquela pessoa. Ela pode ter crises de ansiedade ali, e isso ocorreu em aula mesmo, de um determinado assunto tocar muito fundo uma pessoa, ou um discurso, uma discussão em sala com vários alunos, gerar uma ansiedade muito forte da pessoa ter que sair da sala porque aquele assunto para ela era muito pesado. Então eu tive essa experiência ao longo aí dos meus estudos aí, que é bem intenso. Hoje, uma pessoa que ela tá com uma crise mais forte assim de ansiedade e tudo mais, qual seria uma orientação para ela hoje, na sua visão? Cara, de imediato, pensamentos positivos e buscar auxílio de alguém próximo. Olhando para tudo aquilo que a gente guarda, isso vai vir à tona em algum momento. Então, se você está num momento que você não está legal, que você não está se sentindo bem, busque alguém ao seu lado para conversar. Mas e aquelas pessoas que nesse momento elas só dizem, porque eu prefiro ficar sozinha? Isso é saudável? Não, ficar sozinho nunca é saudável. E quando eu digo busque uma pessoa para conversar, é naquele momento, para você tentar se acalmar, para você conseguir se equilibrar, para você ter um apoio, um marido, uma esposa, um filho. Conversa sobre algo que está te incomodando, sobre aquilo que pode ser que esteja te atrapalhando durante o dia. Agora, a ação mais indicada é buscar um profissional da psicologia que ele vai conseguir te acolher de uma forma sem julgamento, sem conseguir colocar uma visão sobre a sua atitude no sentido assim, você fez porque isso ou porque aquilo. Não, a psicologia, né, qualquer profissional, qualquer linha, qualquer abordagem, ela vai olhar para aquilo como um acolhimento. O paciente, o cliente, ele vem em primeiro lugar, ele precisa ser acolhido. A gente precisa entender o que ele está querendo fazer, o que ele está querendo se expressar. E às vezes não é com uma palavra, às vezes o paciente ele só quer vir e ficar quieto. Ele só quer se sentir num ambiente que para ele traga paz. E ao longo do tempo a gente vai conseguindo galgar essa confiança com esse paciente para poder extrair e ele conseguir trazer realmente o que aflige ele, o que afeta ele. O que causa ansiedade neles durante períodos de crise e tudo mais. Mas como eu identifico que a minha ansiedade está virando realmente uma crise de ansiedade? Porque tem pessoas que no dia a dia já se acostumaram com essa situação e não conseguem identificar. Acha que o que ela está passando é normal do dia a dia e muitas vezes ela está vivendo ali crises extremas que deveria ter ajuda. E se tivesse ajuda, seria mais fácil lidar com esse processo. Como identificar esse tipo de coisa? Cara, a ansiedade, ela se mostra de diversas formas. Mas um pouquinho da ansiedade é o pensamento contínuo ali. Você não consegue parar de pensar em algo. E toda vez que você pensa naquilo, você tem o batimento acelerado. Você começa a ter sudorese na mão, você começa a suar. Você não consegue se concentrar em outra coisa. Sempre que você vai fazer alguma coisa, você está na sala, você vai para o quarto, no meio do caminho você já está pensando naquilo de novo. Então isso começa a te gerar um problema, que é a ansiedade. Você já está ansioso e você está potencializando aquilo cada vez mais.
isso vai te levar para um grau complicado. Então, esse nível de ansiedade, até mesmo dentro do trabalho, seja em casa, no trabalho, em qualquer lugar, o indicado é sempre buscar uma ajuda mesmo, assim, no sentido de buscar um profissional. Existem vários canais que você pode ligar, que você pode conversar. Existem profissionais 24 horas que conseguem te atender também. Então, é sempre bom buscar uma ajuda de um profissional capacitado que naquele momento vai conseguir te acolher de uma forma tranquila. Um desses canais é o seu, né? Um desses canais é o meu, inclusive. Não 24 horas, o meu, ele é 24 horas. Por Sério? enquanto, é 24 horas. De domingo a domingo, eu tenho um WhatsApp e um telefone específico. Ele não entra no silencioso. Justamente para isso, para poder, caso ter alguma demanda, eu conseguir fazer um acolhimento de emergência, alguma coisa que eu possa contribuir. E esse é mais um propósito de vida que eu coloquei para mim como profissional da psicologia. Eu achava que nesse sentido, no seu caso, como eu conheço um pouco mais da sua agenda e sei que ela é extremamente apertada, eu achei que fosse algo que você separasse realmente os horários de agenda. E não. Não, eu deixo para esse telefone específico, que é uma emergência, eu deixo ele como um canal aberto ali, inclusive está aqui. Eu deixo ele como um canal aberto porque eu acredito que eu tenho, eu tenho a capacidade para poder contribuir com uma pessoa caso ela precise nesse momento. E pode ajudar a salvar essa pessoa. Sim. Cara, que legal isso. Muito louco, que legal. Porque assim, ó, a gente passa do empreendedorismo para startups, inovações e pessoas. É um looping que no final tudo se conecta a uma coisa só. Uma pergunta então em cima disso. Você, vivendo esse universo de startups e de inovações, o que você faria diferente dentro da metodologia, por exemplo, do CAPS? Existe algo que você fala, cara, se fosse nesse processo, na minha visão, poderia agilizar ou melhorar esse processo? Cara, falando como órgão público, totalmente. Né? Os CAPs, eles têm uma dificuldade de recurso financeiro, não é em todas as cidades, mas a maioria é um órgão da prefeitura que está ali abandonado. Né? Ele está sucateado a maioria das vezes. Então, isso muito depende de políticas públicas. Né? Mas eu acredito que trazendo uma metodologia para dentro de um CAPS, que você consiga agilizar não só atendimento, procedimento, que você consegue fazer com que a carga daquelas pessoas que estão ali acolhendo outras seja menor, aquela pessoa que está acolhendo, ela vai sair de lá bem menos sobrecarregada no final do dia. Que esse é um grande problema do profissional da saúde. Ele está ali acolhendo diversas demandas, diversos problemas, e no final do dia ele sai destruído. Né? Falando especificamente de um CAPS, porque ali a porta está aberta, a gente não sabe o que vai entrar ali. Então, se a gente conseguisse que as prefeituras se organizassem, entendessem novas metodologias para fazer o burocrático ser mais ágil, ser mais intenso, seria muito melhor, tanto para o profissional quanto para a população. Cara, legal. Uma outra pergunta. Como você faz para viver essas demandas, passar por várias dessas durante o dia e voltar para casa sem trazer essas demandas? Porque é uma energia pesada também, muitas vezes. E aí, como desligar e desconectar disso e voltar bem para casa? Quando a gente faz terapia, a gente entende que cada lugar tem o seu lugar. A gente entende que aquilo que é uma demanda que está com um paciente meu naquele momento, aquela demanda é com aquele paciente. Ele não é com a minha filha quando eu chegar em casa. Então, isso exige muito esforço, muito treino e muita consciência junto com o autoconhecimento. Então, assim, o profissional da saúde, seja ele psicólogo ou não, ele precisa de um apoio terapêutico. Isso, para mim, é inquestionável. Né? E eu me apoio muito na minha terapeuta para que isso aconteça. Então, além da terapeuta, tem supervisoras de caso. Então, tem uma pessoa que a gente vai até ela, né? O profissional da psicologia escolhe, são várias pessoas que oferecem esse serviço, vai até essa pessoa e consegue fazer uma discussão de caso, daquele caso que está acontecendo, conseguir uma orientação de uma pessoa mais sênior, né? Ou de um grupo de pessoas que já passou com pacientes por aquele problema. Então, tudo isso minimiza
que eu como profissional, confunda as coisas durante o meu período. Então, se eu estou dentro de um corporativo, se eu estou numa consultoria, se eu estou na minha casa com a minha família, isso modula muito. E isso não afeta tanto a minha família. O que afeta sou eu mesmo. É o dia, às vezes, eu estou mal-humorado, estou morrendo de sono, eu estou cansado, ou eu queria ter saído, eu não saí. Então, eu consigo hoje, e isso é graças à terapia, a me entender melhor para não afetar a minha família com aquilo que eu escolhi como profissão de vida. Fantástico. Cara, existe alguma pessoa que você fala que esse tipo de pessoa não precisaria de terapia? Porque assim, pelo que você está me falando, terapia ajudaria qualquer pessoa. Seria uma forma da pessoa realmente se conhecer e todas as pessoas evoluírem. Mas seria para todas as pessoas de fato ou não? Você fala, cara, não é para todo mundo. Eu vejo que sim, é para todo mundo, para todos os públicos, desde que ela esteja pronta para ir. Vou explicar melhor. Por favor. Se eu te indicar agora uma terapia, pode ser que você rejeite. Vou só te dar um exemplo. Você vai falar, terapia por quê? Né? Tô bem, tô num dia bem, tô numa semana bem, ou minha vida tá boa, né? Só que de tanto o caminho é diferente. Eu preciso mostrar para você o quanto a terapia faz bem para mim. A te instigar a um ponto de falar assim, cara, eu quero. Deixa eu tentar entender isso. E é por isso que eu faço terapia há um bom tempo, né? E fiz durante todo o período da faculdade também. Porque não adianta eu tentar mostrar para você algo que eu não conheço. Eu fiz 2 experimentos comigo mesmo. Eu consegui parar de beber bebida alcoólica e consegui parar de roer unha. Caramba! Então foi 2 propósitos de experimento dentro da faculdade. Mas, cara, como que eu vou ajudar alguém que tem uma ansiedade que rói unha se eu não sei como é parar de roer unha? Estou só exemplificando. A literatura fala muito sobre isso. Mas na prática, como que é? E aí? Né? E aí foi uma metodologia que foi mais difícil parar de roer unha, porque o vício de roer unha, né? A ansiedade gerava o hábito de roer unha desde os 7 anos de idade, do que beber bebida alcoólica que eu bebia há 15 anos de idade. Ou seja, já estava ancorado ali. Exatamente. Então, assim, eu me sujeitei a isso para entender os processos. Então, hoje, se uma pessoa já fala assim, cara, como que é parar de beber? Eu falo, cara, não é fácil. Né? Você não vai comprar, você vai ficar distante de algumas pessoas, mas o dia que você for num churrasco que você que você bebia, você vai sentir uma vontade absurda de beber cerveja. E é o hábito. Sim. Né? É aquele hábito, é o ambiente que vai moldar você para que te instigue a fazer alguma coisa que você fazia. Então, você precisa ir se adequando, se acostumando e ir se moldando para que quando você chegue nesse ambiente esteja tudo bem. Existe uma frase que diz que o ambiente molda o homem. Não sei se você já ouviu isso. E aí, aquela outra frase que nós somos a média das 5 pessoas com as nós convivemos. Isso para você faz sentido de verdade ou não é bobeira? Vou falar como empreendedor. Tá? Hoje eu acredito que eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Eu acredito. Isso foi olhado lá atrás por mim e falou assim, cara, eu preciso conviver porque eu preciso ir para esse caminho. Então, como eu convivo com essas pessoas? Como eu chego? Como eu tenho contato com essas pessoas? Como eu consigo me inserir nesse ciclo de pessoas, de amizade? Então, hoje eu acredito que eu tenho as minhas 5 pessoas elencadas e eu acredito que eu sou a média dessas 5 pessoas. Sempre em busca de crescer, sempre olhando para aquilo que eu fiz e nunca desistindo da onde eu quero chegar. Eu acho que é o mais fundamental ali. A outra, qual foi a outra parte da pergunta? O ambiente molda o homem. Sim. Eu acredito que sim. Principalmente quando você tem um objetivo de fazer algo real. Ou seja, se eu quero sair de um vício, por exemplo, de bebida, faz sentido eu continuar com os mesmos hábitos e ambientes? Você não vai conseguir sair dele. Você não vai sair do vício. Você precisa se distanciar para que você possa se organizar e possa voltar com a tranquilidade, a consciência daquilo que você desejou buscar e está realizando. Uma vez eu ouvi, isso não sei se é fato ou não,
ouvir mesmo e eu quero saber o que você acha e se faz sentido ou não. Uma vez eu ouvi que o ser humano, ele precisa de vícios. Se você não adquirir vícios bons, você vai se perder em vícios ruins. Isso pra você é verdade ou não? Porque assim, muitas vezes o cara, para sair de um vício de cigarro, de bebida, ele se enfia numa academia, por exemplo, e vicia naquilo, ou fica viciado em correr e vai. Muitos outros, para sair de um vício de cigarro, vicia em comer e aí engorda, né, de forma horrível. Mas essa frase que todo ser humano precisa de um vício e que nós temos que saber escolher os nossos vícios, faz sentido? Eu acredito que não muito, pelo seguinte: a gente é condicionado àquilo que a gente busca. Eu acredito que se aquilo não te faz, aí falando de vício bom ou vício ruim, se aquilo não faz mal para você, mas faz mal para um terceiro, pode ser um vício. Ok. Se aquilo faz mal para você e não faz para um terceiro, também pode ser um vício. Ok. Então, por exemplo, se você vai na academia e você gosta de ir na academia, não necessariamente aquilo é um vício. Sim. Agora é o seguinte, você não foi na academia, tá te causando sofrimento, aquilo vira um vício. A questão é aquilo que te causa sofrimento e aquilo que não te causa sofrimento. Então, o vício, ele é muito atrelado a isso, né? Aquilo que te faz sofrer por algo que você fez ou por algo que você não fez, que você desejaria ter feito, ou aquilo que não engloba a parte de sofrimento. Ok. Então, na divisão aí, assim, eu não acredito que um vício seja trocado por outro ou que a pessoa tenha que ter um vício bom, um vício ruim, para ela poder fazer algo, né? Ela troque isso. Eu acredito que são hábitos que pode fazer sentido na vida daquela pessoa ou não. Entendi. Ou seja, mudar o ambiente e criar novos hábitos. Exatamente. O Constante evolução. Exato. Cara, muito legal. Muito legal. Agora eu quero que você me diga duas coisas para dois perfis diferentes. Um empresa e outro pessoas. O que você acha que empresas precisariam entender hoje? Que você fala, cara, as empresas que descobrirem isso nessa fase vão dar um salto. E pessoas. O que você diria para as pessoas nesse sentido? Cara, eu digo que a empresa precisa conhecer mais as pessoas e que as pessoas precisam se autoconhecer mais. Isso vai gerar um potencial e um ciclo infinito. Quanto mais a empresa conhecer as pessoas, quanto mais ela entender quais são os desejos, qual é o caminho que aquela pessoa deseja trilhar, e ela vai poder gerar e proporcionar coisas para ela, seja ela ficar ou ela sair. Mas ela não vai prender aquela pessoa numa ilusão de algo que vai acontecer ou que fica empírico, que nunca existe e que o tempo passa e frustra, né, aquela pessoa. Legal. E para essa pessoa, ela precisa se autoconhecer e entender qual que é o momento dela fazer algumas coisas. Seja coisas boas, seja coisas arriscadas, com cautela, com planejamento, mas ela precisa fazer alguma coisa. Né? A gente vai voltar lá nos jovens há mais tempos que estão dentro das empresas hoje e provavelmente um dia vai escutar esse podcast e vai falar assim, putz, cara, 20 anos de empresa e zero satisfação daquilo que eu faço. Ele ainda pode mudar. É Sim. difícil? Sim, é difícil, mas é difícil para quem é jovem, para quem é jovem há mais tempo, é difícil para todo mundo. O que muda é o quanto você está disposto a assumir aquilo que você acredita. E se você acredita, cara, já está mais de meio caminho andado. Tem que pôr energia, tem que suar. O detalhe é o quanto você acredita. Exatamente. Cara, fantástico, fantástico. Que loucura. Ó, deixa eu falar com você agora. Não esquece, se inscreve já no canal, já curte, compartilha esse episódio. Aproveita, faz isso, chama mais gente. Sullivan, tem alguma pergunta aí, alguma coisa que surgiu aí? Tem alguma dúvida sua nessa conversa? Eu tive um pouco de dúvida no vício. Na questão do vício lá, que
O que eu sei sobre vício, que vício mesmo, é aquele negócio que ele não te deixa trabalhar, independente do vício. Por exemplo, você deu o exemplo da academia, a pessoa ela não consegue trabalhar porque no trabalho ela está pensando em academia, mesmo que seja um hábito saudável. Mas isso está fazendo mal, então... Está fazendo mal, exato. Tá por isso que é o vício. Ou seja, às vezes a pessoa ela tem um hábito ruim que não é necessariamente um vício, porque aquilo não atrapalha a vida cotidiana dela, mesmo sendo um hábito ruim. Sim, eu acredito que não é só o atrapalhar a vida cotidiana dela, mas se está prejudicando ela de alguma forma, aquilo é ruim. Okay. Aquilo precisa ser visto, aquilo precisa ser repensado a maneira de seguir com aquilo. Entendi. Se atrapalha a sua vida em algum momento, seja ela no trabalho, seja ela com um pensamento constante, seja ela... Você está gastando muito tempo sem conseguir resolver, isso está te atrapalhando de alguma forma. E aí você precisa buscar um auxílio para poder se reequilibrar e entender em que ponto que aquilo está te afetando. Pensando nessa linha de startups, é justamente isso, cara. Se eu tenho algo que me atrapalha, como eu faço para eliminar isso? Exatamente. Como eu resolvo isso de uma maneira ágil. Sim. E quanto mais ágil possível, melhor ainda, né? Com certeza. E aí entra novamente a questão de ser com profissionais, né? Sim. Precisa buscar pessoas qualificadas, né? Acho que a gente, hoje, dentro do Brasil, pós-pandemia, a gente está vindo com uma galera muito boa. A gente tem profissionais extremamente qualificados que já vinham ali e esses profissionais estão ensinando os novos psicólogos para também ter uma qualidade. E eu vejo que a tendência é ter uma qualidade sempre alta daqui para frente. Não que nunca teve, pelo contrário. Agora está sendo disseminado de uma forma mais assertiva isso. Como eu consigo diferenciar e até procurar um bom profissional? Vou falar que não tem o bom profissional. Eu vou falar que tem a pessoa que para você no momento vai ser boa. Né? A gente fala que não é o profissional que escolhe o paciente, o cliente, é o cliente que escolhe. Né? Você vai e você se identifica. Não funcionou, vai para o próximo, não desiste no primeiro. Pode ser que aquela abordagem, que aquela pessoa não criou um vínculo com você e está tudo bem. Você não desiste ali, não entenda que a psicologia não funciona, que não é para você. Busque um segundo profissional, desde que você entendeu que ali não faz sentido. Não aconselho fazer terapia com mais de um profissional simultaneamente, isso vai te gerar uma confusão muito grande. Okay. Isso é uma dúvida frequente. Mas eu estou passando particular, eu tenho um plano de saúde, eu quero fazer os dois. Não faça. Escolha um profissional que você se identifica e segue com ele. Não fica mesclando o profissional e se dê um tempo de seguir com a terapia durante um período para depois você avaliar. Não tenta avaliar na primeira sessão, na segunda sessão. Lembra que o profissional da psicologia ele está tentando te conhecer, né? Ele está criando um vínculo com você e isso não vai gerar de um dia para o outro. Exceto pessoas que chegam muito tranquila e que conseguem falar muito praticamente aquilo que está acontecendo com ela. Mas, num contexto geral, a gente precisa de um tempo para que você, para que o cliente, o paciente, ele possa confiar na gente e assim a gente conseguir contribuir com essa jornada, independente de qual for dele. Perfeito. Não, perfeito. Perfeito. Partindo para a nossa reta final do podcast. O que você acredita que pode ajudar a vida das pessoas de fato, além de se conhecer, e algo que você fala assim, cara, isso aqui eu gostaria que o mundo soubesse, que é algo que eu carrego para mim, para minha família, e é um valor meu que eu gostaria de compartilhar isso com o mundo. Sobre pessoas. Uma pergunta bem elaborada. Olhando para elas, eu digo que o acreditar em si mesmo é fundamental. Acredita em si. Por mais que tudo mostre para você que não é o caminho. Se você acredita em você, você vai conseguir eliminar muitas barreiras. Né? Vai conseguir eliminar muita sua ansiedade, vai conseguir buscar ajudas de uma forma consciente, vai conseguir um mentor, seja para negócios, vai conseguir um bom terapeuta, seja para o seu eu pessoal. Então, acreditar e confiar que aquilo que você está fazendo é honesto,
e ele é digno de você. Eu acredito que quando a gente fala de pessoas, o que eu indico para as pessoas é acredita em você. Você tem um potencial que você nem imagina. Que às vezes você escuta do próximo e que você fica refletindo sobre aquilo, você fala assim, caramba, estão falando de mim, né? Um exemplo. Então, conversando sobre isso, será que é o caminho mesmo? A gente vive num mundo muito incerto, um mundo cheio de dúvidas. Mas a partir do momento que você confia em você, que você acredita naquilo que você faz, você está fazendo um bem enorme para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Fantástico. Eu tenho uma dúvida / pedido. Eu acredito, vamos colocar um terceiro. Eu acredito em mim e eu estou correndo atrás. Mas como que eu sei quando desistir? Porque a gente sabe quando entrar numa situação, mas e sair dessa situação? Porque muitas vezes você precisa sair, você precisa deixar alguma coisa de lado. Largar o osso. Largar o osso. Para poder continuar um outro caminho. Está falando sobre negócios ou sobre vida pessoal? Eu acho que o mais importante é vida pessoal, que ele vai refletir no negócio. Tá. Quando é o momento de desistir? Vou usar essa palavra. Cara, ele não tem um momento. Não tem como a gente falar assim, cara, quando você chegar aqui, você desiste. Porque isso é muito individual de cada ser humano. Você vai entender com o tempo e com o auxílio, um exemplo de um terapeuta, aquilo que faz sentido para os caminhos que você quer seguir e aquilo que não faz. Pensando nisso, então talvez não seria desistir. Seria talvez uma mudança de rota. Porque é um ajuste, certo? Exatamente. Você não vai simplesmente jogar tudo pro alto. Porque tudo aquilo que você construiu, ele é válido. E te levou até aquele momento. E você vai aproveitar tudo aquilo que você construiu pro próximo momento. Seja ele para uma direção um pouco diferente daquilo que você vinha vindo. Se você parar para pensar no nosso cotidiano, quando a gente fala assim, eu vou desistir, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui. Tô com um computador aqui que tá dando muito pau. Putz, cara, esse computador tá me enfesando. Né? O quanto isso te afeta? E o quanto isso, uma melhoria sobre um equipamento vai proporcionar a sua vida mais sadia? Isso é uma escolha. Fazer uma dívida ou não fazer uma dívida? Qual que é o caminho que eu vou seguir? Cara, muitas vezes a gente não faz a dívida porque a gente acredita que a gente não vai ter potencial para pagar. Sim. E aí a gente vai conviver com aquele problema que tá fazendo a gente parar naquele processo, naquele caminho. E a gente não consegue andar e não entende por quê. Só que toda vez que você vai abrir o seu computador para a gente começar um podcast, ele está travando. Então assim, será que é o momento de continuar ou de parar? Aí entra, né, o nosso autoconhecimento, que é assim, tá, eu estou seguindo com o podcast, é uma coisa bacana e eu preciso evoluir. Eu preciso ir para esse caminho. Então, a sua racionalidade vai falar assim, cara, eu preciso de um computador melhor. Boa. Eu vou fazer isso porque isso vai me tirar a trava que eu tenho. Então, falando sobre uma escolha material. Quando a gente vai fazer uma escolha, eu tenho uma briga com um parente. Né? Eu exemplifiquei o material para trazer o imaterial. Eu tenho uma briga com um parente. Fui lá, briguei com a minha tia. Pô, cara, não quero mais falar com a minha tia. Não quero mais ter esse contato com a minha tia. Isso é muito individual. E a gente precisa entender o porquê que você não quer ter mais aquela relação com a sua tia. O que te fez te afastar de fato? Será que foi realmente essa briga inicial? Será que foi realmente algumas coisas que aconteceu no passado que não veio à tona? Né? O que está fazendo você se afastar daquela tia? Foi só essa briga? Tá? É uma briga que para você tem uma relevância muito grande. Você tomou uma atitude de afastar. Mas por que chegou nesse nível, essa relevância? Né? O que isso te impactou realmente? E aí, dentro da terapia, a gente consegue trabalhar isso de uma forma calma e de uma forma assertiva para que isso não influencie outros afastamentos, um exemplo. E você se autoconhecer. Porque, no fundo, a gente precisa se conhecer muito bem para chegar a entender e falar assim, tá, foi só uma briga. Ô, tia, para você tá tudo bem, né? Vamos fazer as pazes. Chegar nesse momento. E quando você se conhece, você tá bem consigo mesmo, e você tem as suas questões resolvidas, isso não vai te afetar como afetaria
Se um exemplo, sei lá, minha tia brigou com a minha mãe e eu tô com raiva da minha tia, não é porque ela brigou comigo, é porque ela brigou com a minha mãe e eu amo muito ela, né? Então, tudo isso influencia e a terapia ela vai te ajudar a entender as suas escolhas, né? De seguir ou não seguir com alguma coisa, seja ela um bem emocional ou até mesmo um bem material, porque a gente vai olhar para aquilo que faz sofrimento, né? Aquilo que traz sofrimento para o indivíduo. Cara, mais alguma pergunta aí, Sullivan? Não, por enquanto não. Mas tá perfeito. Eu quero aproveitar agora para te falar, se você entendeu esse episódio, se você entendeu o que rolou aqui nessa conversa até agora, aproveita e presta atenção nessa dica. Se você tem uma empresa, se você está com gargalos nessa empresa, seja por processos ou por pessoas, e você acredita que precisa de ferramentas, não perde tempo, já fica a dica depois. Vai estar aqui na descrição do podcast o Instagram para você achar o Raul também, porque isso pode ser o que você precisa. Essa consultoria, essa mentoria realmente estratégica para o seu negócio, para entender as pessoas que estão ao seu redor aí também, pode ser realmente o que você precisa para descravar de vez e alcançar um próximo nível. Então não entenda isso como, isso aqui é mais um gasto que eu vou ter, pelo contrário. Isso é uma economia de tempo, isso é uma economia realmente de saúde mental e isso pode colocar dinheiro no seu bolso e paz para você dormir. Então já fica essa dica também, praticamente um merchan, mas ele não pediu, mas cara, de tanto que eu já conheço ele de alguns eventos e tudo mais, não faz sentido você deixar de aproveitar algo assim, se for realmente o que você está buscando. Então aproveita essa dica. Outro detalhe, tá? Que eu não tinha falado ainda, mas se você está fazendo seus eventos também, se você precisa de posicionamento estratégico para o seu trabalho, precisa de foto, precisa de vídeo, precisa sim entender realmente essa parte estratégica também de posicionamento, aí você fala comigo, aí você fala com a gente, aqui me procura, porque toda essa estrutura e também toda a produção audiovisual, fotográfica, eu consigo te atender. Nossa equipe consegue ir até o seu evento e fazer isso acontecer da forma mais excelente possível. Então também não perde essa oportunidade. E cara, eu queria deixar agora esse espaço para você fazer seus agradecimentos. Esse espaço é livre para agora, para você falar o que você quiser e deixa uma mensagem para a galera. Essa câmera é sua. Bacana. Eu gostaria de trazer para vocês, né, um pensamento bem sincero, assim, né? O que a gente está fazendo com a vida da gente no dia de hoje? Né? O que está te angustiando no dia de hoje? Eu sei que todo mundo tem problema, todo mundo tem seus anseios, seus desejos, suas vontades. Mas como você está agindo com eles? O que você está fazendo com a informação que você tem, que você gera? O que você está pensando e o que você está executando. A gente precisa lembrar que a gente precisa mais transpirar, às vezes, do que pensar. Então fica um pouquinho do meu recado aí pro pessoal. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Agora você tem uma jornada aí de mais umas 2 horinhas de estrada. Para quem não sabe, o podcast é aqui em Mogi Guaçu, São Paulo, e você é de Itu. Então são 2 horinhas e pouquinho aí de viagem de volta. E mais uma vez, eu quero frisar isso porque realmente eu sei que aceitar vir, pegar a estrada e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente e aceitar esse desafio do Retratos Podcast, de contar um pouquinho mais sobre sua vida, sobre sua jornada e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Porque para mim isso é um momento de aprendizado, isso é um momento de mentoria muito legal, muito profunda e que eu absorvo muito de cada pessoa que chega nessa mesa e para mim é uma honra enorme. Então, cara, muito obrigado. Valeu demais, demais, demais. E para você que ficou até aqui, muito obrigado também. Novamente, não esquece, se inscreve, já comenta aqui também como que foi esse episódio para você. Compartilhe os cortes que vão sair logo, logo também. E te vejo no próximo episódio. Até mais!